Ai, 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 olha só, gente, notícia urgentíssima agora, acabou de ser confirmado, atenção total, uma informação absolutamente explosiva. Acaba de surgir e está provocando uma verdadeira tempestade nos bastidores do poder. O que foi descoberto nesses últimos minutos está deixando analistas perplexos, aliados em estado de choque e adversários sem saber como reagir. Gente, eu já vou te fazer um alerta. O que você está prestes a ouvir muda completamente o cenário que parecia estar definido até poucas horas atrás. Segundo informações que começaram a circular agora, uma decisão considerada extremamente grave acabou de ser tomada e o alvo, sim, ele mesmo, Alexandre de Moraes. Tem algo acontecendo, uma bomba foi confirmada agora, gente. Está gerando uma onda de reações que ninguém esperava. E isso é só o começo da história, porque ao mesmo tempo, o Lula, sim, o Lula, foi surpreendido por uma ação inesperada que pegou ele e os seus aliados mais próximos desprevenidos. Pegou todo mundo de surpresa, gente. E é justamente aqui que a situação fica ainda mais tensa. Fontes ligadas aos bastidores afirmam que reuniões de emergência já teriam acontecido e o clima descrito por quem acompanha o caso é de absoluta apreensão. Eu quero começar com essa primeira bomba. Gustavo Gaia na tela, deixa o seu like, vamos para o vídeo. Finalmente, agora o Brasil poderá ter acesso à informação que todos nós estávamos buscando há meses. Aquela pergunta que o Alexandre de Moraes se recusa a responder. O que foi que o Alexandre de Moraes prometeu bloquear para o Vorcaro? Que o Vorcaro mandou uma mensagem de visualização única, perguntando, e aí? Conseguiu bloquear? Afinal de contas, o que era que o Vorcaro perguntou? O que é que o Alexandre de Moraes prometeu que iria bloquear para o Vorcaro? Se prepare, porque é muito, mas muito pior do que nós imaginávamos. Antes de ontem saiu essa matéria. O Vorcaro tentou acionar diretor da PF e PGR antes de prisão, diz relatório. Ficou meio estranho essa manchete, né? Tentou acionar. O Samuel Puncher publicou exatamente a mensagem em questão. E agora eu quero mostrar ponto a ponto para vocês. O jornalista Samuel Puncher, do Metrópolis, ele circulou aqui, ó, ele realçou que esta informação havia sido deletada no celular do Vorcaro, mas a Polícia Federal conseguiu resgatá-la. E a informação em questão é essa daqui que eu quero mostrar para vocês, ó. Íntegra da mensagem no bloco de notas de Vorcaro, que foi enviada como imagem de visualização única para usuário desconhecido. Vou pegar aqui maior para você poder ler com mais tranquilidade. Vamos lá, tá aqui, ó. Boa, vou mudar minha ida a Abu Dhabi para conseguir te ver, se você puder, na terça-feira. É só a gente tentar descobrir quem é que estava em Abu Dhabi ou naquela região nesse período, né? As coisas aqui, do ponto de vista econômico, estão andando bem. Consegui colocar no banco 800 milhões já e deve entrar mais 400 milhões na próxima semana. E a FGC começou a fazer aos poucos. O problema agora é que tive informações informais e em confidência de uma turma do Banco Central, que é Galípolo, esse G aqui, ó, vou até colocar melhor para você entender. Tá aqui, ó. Esse G aqui é o Galípolo, tá? E os diretores estão na pressão máxima, de novo, para uma medida, pois o Bacen está sendo muito pressionado pela Polícia Federal e Ministério Público, alegando que farão algo contra mim. É importante reforçar, aqui mostra uma posição de superioridade com o diretor-geral da Polícia Federal e o procurador-geral da República. É importante reforçar com o Andrei e Paulo para não deixar ninguém de baixo fazer uma sacanagem. Alguém de baixo é o quê? São subordinados da Polícia Federal e do PGR. Sacanagem que aí vai tudo pro saco. Então, peraí. O cara trocou uma mensagem. Ah, tem mais. Aqui, ó. Estou disponível para tratar e explicar qualquer coisa. Só não pode ter sacanagem. Vou te mandar os nomes que têm ido ao Bacen alegando que farão algo em breve. Essa mensagem está sendo enviada para alguém
que tem poder de autoridade com o povo do Bacen, do Banco Central, né, da Polícia Federal, do Ministério Público. Quem é que teria essa autoridade para reforçar com o Andrei e Paulo Gonet que eles não devem deixar ninguém fazer busca e apreensão na casa do Vorcaro? Aí eu volto aqui na segunda parte. É aqui, ó. Aqui que eu quero que vocês prestem bastante atenção. Cerca de 40 minutos depois, Vorcaro escreveu essa outra mensagem. Uma notícia relevante no Brasil nesse dia, 30 de outubro, é que o ministro Alexandre de Moraes decidiu ir ao Rio de Janeiro na semana seguinte para encontrar Cláudio Castro. Vocês se lembram quando houve aquela operação no Morro da Penha e o Alexandre de Moraes decidiu ir até o Rio de Janeiro e ele se tornou relator daquele caso, que é um caso gigantesco, de alta complexidade, e o Alexandre de Moraes se torna o relator desse caso? Pois bem, é isso que o Sam Puncher está referindo aqui. Por quê? É só você ler a mensagem que você vai entender. Tá acompanhando, né? Vamos lá. Pega aqui, ó. Tudo de importante no final fica no seu colo. Tudo de importante no final fica no seu colo. Isso aqui é uma mensagem para Alexandre de Moraes. Isso aqui foi no mesmo período que Alexandre de Moraes se tornou relator do caso da busca da Operação da Penha, no Morro da Penha. Impressionante. Mas seu legado para o Brasil será eterno. Tenho muito orgulho e tenho certeza que cada vez mais se consolidará como a pessoa mais importante do país. Então, todo o sacrifício pessoal, no final, valerá a pena. Isso aqui está claro que ele está mandando essa mensagem para Alexandre de Moraes, certo? Uma mensagem que foi 40 minutos depois dessa daqui. Eu quero que você preste atenção no horário, ó. 1h13, aqui em cima. Essa aqui, 1h51. 40 minutos depois que ele manda essa mensagem para essa pessoa com autoridade, mandar o Andrei, o diretor da Polícia Federal e o Paulo Gonet ficarem longe dele, ele manda um elogio para o Alexandre de Moraes, e aí vem, meu amigo. Do meu lado, estou vendo chance real de sair ainda mais forte e poder contribuir também, inclusive, com o Brasil. Temos só que bloquear essa sacanagem, porque é muita gente querendo que não dê certo. Ainda mais agora que estão sentindo que podem não conseguir. Temos que bloquear essas sacanagem. Qual sacanagem? Investigação, busca e apreensão. Então, peraí, ele manda uma mensagem para o Alexandre de Moraes falando que, olha, temos que bloquear essa sacanagem. Volto aqui. Conseguiu bloquear? Vorcaro trocou mensagens com Alexandre de Moraes antes da prisão. Estas imagens aqui, elas foram resgatadas. Aqui, ó. Elas foram resgatadas pela Polícia Federal. Vocês conseguem entender a gravidade do que eu acabei de mostrar? O ministro do STF, cuja esposa tinha um contrato de 129 milhões, viajava no jatinho dele, mandava mensagens de visualização única, visitava ele na casa dele, ia degustar uísque em Londres com ele, ficou de bloquear buscas e apreensões contra o Daniel Vorcaro. E era com ele que ele trocava essas mensagens de visualização única. E ele é ainda hoje, mesmo com tudo isso, ministro do STF. Tem cabimento uma coisa dessa? Eu tenho certeza que, por causa desse vídeo, vai me custar outro processo, mas não dá para viver num país onde Andrei Rodrigues, Paulo Gonet, Alexandre de Moraes tenham qualquer posição de autoridade. Gente, vamos lá. Essa notícia aqui, ó, dá uma olhadinha comigo. Operação da PF determinada por Mendonça coloca o Lula na corda bomba. Dá uma olhadinha aqui, ó. Vem cá. Você acredita que o Lula seria capaz de sacrificar um aliado para salvar sua própria pele? Pois é, os rumores de bastidores é que o Lula já tem o seu próximo alvo, né? A sua próxima vítima, o seu próximo aliado que vai cair. E pode cair nos próximos dias. Quem seria esse aliado? Seria o Alexandre de Moraes? Seria o Haddad? Seria o chefe da Polícia Federal depois da operação contra o Jacques Wagner ou o próprio Jacques Wagner? Eu vou te explicar com detalhes o que está acontecendo na política brasileira hoje, porque a situação realmente não está nada fácil. Vocês viram a operação,
né, da nona fase, já estamos chegando na 10ª fase da Operação Compliance Zero, que chegou agora direto dentro do governo. E aí a gente vai falar um pouco sobre essa situação. Também vamos falar de uma treta que rolou entre Gilmar Mendes e André Mendonça aqui nesse editorial. Então sejam todos muito bem-vindos, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Sextou, né? Hoje é sexta-feira, 19 de junho de 2026. Então sejam todos bem-vindos. Este é o nosso primeiro editorial do dia. Pessoal, só pedindo uma coisa para vocês, compartilhem o vídeo, mandem o vídeo para o maior número de pessoas possível, que ajuda bastante. Ontem não se mirou o Jacques Wagner na nona fase da Operação Compliance Zero e revelou suspeitas de corrupção envolvendo o Banco Master. O Jacques Wagner não é qualquer figura. O Jacques Wagner, nada mais, nada menos, é do que o líder do governo no Senado. Ou seja, a Bahia é o berço esplêndido. A conversa de bastidor é de que o caso Banco Master nasceu na Bahia. E que o Jacques Wagner, senador pela Bahia, seria um desses braços que fez o Banco Master, né, ter tanto acesso dentro do Congresso Nacional, ou seja, seria o porta-voz que foi apresentando o Vorcaro para tantos políticos dentro do Congresso Nacional e também, né, a força que o Banco Master tem, inclusive dentro do governo federal, seria pelo Banco Master. E aí, só de presentes, regalias, tinham passado de 3 milhões o que tinha chegado ao Jacques Wagner. Só que, ao que tudo indica, o que chegou até as informações, é que o buraco seria muito mais embaixo, tá? Então tá aqui, ó, Jacques Wagner, tá? As suspeitas contra Jacques Wagner, aí são várias. Chamada emenda Master, né? Que seria de pelo menos 3 milhões, né? Recebeu ao menos 11 milhões do Banco Master desde 2021. Boni, que é casado com Eduardo Sodré, secretário de Meio Ambiente da Bahia, e enteada do senador. Então, a enteada do senador teria recebido aí mais de 11 milhões, ou seja, muita, mas é muita grana que teria rolado nesse caso do Banco Master, né? E aí aqui é a operação da Polícia Federal chegando lá para ontem para pegar o Jacques Wagner. E aí a gente já vai nas repercussões principais desse caso aqui, inclusive exposto dentro do Jornal Nacional, e isso aqui vai causar um impacto muito grande, porque já tinha uma pesquisa que dizia que a maior parte da população entende que a corrupção do Banco Master está ligada ao governo Lula. Pois é, fica mais difícil ainda para o governo tirar essa narrativa. Trazendo imagens nesse momento lá do Distrito Federal, lá de Brasília. Pedro Moreira está acompanhando a operação da Polícia Federal, que nesse momento tem como um dos alvos o senador Jacques Wagner, líder do governo no Senado. A gente vê ali viaturas já com material que foi apreendido ao longo dessa operação. São 18 mandados, viu? Cumpridos não só no DF, mas também em São Paulo e também na Bahia. Pedro, o que temos já de informação? O que diz a Polícia Federal sobre essa nona fase da Operação Compliance Zero? Quais são as novidades por aí? Mais uma vez, bom dia. Mário. Ótimo dia para você mais uma vez, para quem nos acompanha. Olha só, aqui em Brasília, a Polícia Federal esteve no hotel na capital federal, o Hotel Brasília Palace, que é um hotel histórico, foi o primeiro hotel de Brasília, com design de Oscar Niemeyer, projeto de Oscar Niemeyer, fica na beira do Lago Paranoá. Por lá nós tivemos a nossa produtora Duda Cambraia e o nosso... Então, aí você vê que foi feita a operação dentro do hotel, que ele quando em Brasília, ele vive no hotel, tá? Ele tem um quarto de hotel só por conta dele. E lá dentro desse quarto de hotel foram encontrados 50 mil, 49 mil dólares, né, o que vale a 250 mil reais, e mais 30 mil euros em espécie e mais vários relógios de luxo de altíssimo valor, de elevado valor. Agora, o que fica mais
chocante nesse caso Master é o fato de que ele é líder do governo Lula. E como líder do governo Lula, não dá para o governo Lula simplesmente ignorar e dizer, olha, desculpa aí, mas eu não sei quem é esse cara, eu não conheço ele. Gente, olha aí, e não acabou não. Vai, dá uma olhadinha aqui, ó. O Marcília na tela, trazendo aqui essa bomba. Vamos lá. Você já ouviu aquela expressão, a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser? Bom, o Lula já encontrou um culpado para o caso Master, que está instalado dentro do seu gabinete, dentro do seu governo e na cabeça do Jacques Wagner, que é líder do PT dentro do Senado. Uma pessoa, portanto, que nada entra, nada sai do PT sem passar por ele. Tudo isso dentro do PT, mas o que o Lula vai fazer? O Lula vai tentar empurrar o caso Master para quem? Para o Flávio Bolsonaro. Eu vou te contar agora essa estratégia e vou te mostrar porque ela vai dar muito, mas muito errado. Segundo a coluna do Lauro Jardim no Globo, mesmo depois da Polícia Federal apontar o líder do governo no Senado, o Jacques Wagner, como beneficiário central do caso Master, olha só, as investigações identificam o Jacques Wagner como beneficiário central do caso Master. Mesmo depois disso, um graúdo do governo disse para a coluna do Lauro Jardim o seguinte, aspas, vamos seguir usando o caso Master sim, mas contra o Flávio, porque o Flávio enfrenta o Lula e não Wagner. Wagner é candidato ao Senado na Bahia. Portanto, o Lula, a estratégia da campanha do Lula vai ser tentar se livrar do Wagner, esquecer o nome do Jacques Wagner e focar em tentar empurrar o caso Master para o Flávio. Quais são as 3 coisas que a campanha do Lula está se armando para falar contra o Flávio Bolsonaro? A primeira delas, a tal visita do Flávio ao Alvorcaro. A segunda delas, o valor pedido pelo Flávio Bolsonaro ao Alvorcaro para o filme sobre o pai. E a terceira, o Flávio não ter contado as 2 primeiras de cara, de saída, não ter falado no início sobre essas 2 questões. O ponto aqui, meus caros, é o seguinte, isso mostra o quanto que existe uma completa falta de pudor na campanha do Lula. O ponto é que nenhuma dessas 3 questões que o Lula pretende, a campanha do Lula pretende abordar sobre o Flávio, nenhuma dessas 3 é crime. A visita do Flávio Alvorcaro não é crime, o valor pedido para o filme não é crime, porque a contrapartida não era ilícita, a contrapartida era de investimento no filme, e óbvio que ele ter dito antes ou depois também não é crime. Portanto, nada do que o Flávio fez é crime. E o que o Lula, ou que o PT, ou que o Jacques Wagner fizeram até agora, aí sim, isso é crime. Então é engraçado, porque aquele que comete o crime vai falar do outro sem que o outro tenha cometido o crime. O que o Jacques Wagner fez é crime, o que o PT na Bahia, que iniciou todo o caso Master lá, o que eles fizeram por lá é crime, o que o STF tem feito, ou supostamente tem feito, é potencialmente crime, e nada disso aqui que o Flávio Bolsonaro fez pode ser enquadrado como crime, mesmo assim será assim que o PT e a campanha do Lula se armarão contra o Flávio. Eu vou te contar agora o ponto mais devastador disso, mas antes eu tenho que te dizer uma coisa, tenho um recado para você. A gente tem observado aqui no canal que boa parte das pessoas que estão aqui com a gente, assistindo diariamente os vídeos, elas estão com a gente, veem todos os vídeos, veem todas as análises, mas não se inscrevem. Então, olha aí o botão da inscrição e se inscreva, venha fazer parte aqui da nossa comunidade, porque isso é muito importante para nós e a gente quer você aqui, inscrito, não apenas vendo os nossos vídeos. Agora sim, eu vou te contar qual é o ponto mais devastador dessa história. O ponto, meus caros, é que o Lula, ele está encurralado. Se o Lula, por acaso, não lembrar do caso Master, porque o PT está até as tampas envolvido nisso, se ele fizer durante a campanha um esquecimento a respeito do caso Master, bom, isso será muito ruim para ele, porque o caso Master é central, é muito relevante. O caso Master, hoje, ele é o assunto do dia. Se o Lula falar do caso Master e tentar atingir o Flávio Bolsonaro tem um canhão gigantesco para atingir o Lula, a campanha do Lula, o governo do Lula, os companheiros do Lula. Então o Lula está encurralado. Se ele não falar nada, ele perde o bonde. Se ele falar, ele toma uma pedrada. Gente, vai comentando aí, deixe seus comentários e fique ligado que a qualquer momento eu volto.